A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida nesse dia, Deus abençoe sua casa e toda a sua família, amém? Nessa manhã eu quero falar uma palavra de Deus para você e para quem abrir esse vídeo e escutar a palavra de Deus. Seja cristão ou não seja cristão, que Deus abençoe tua vida, que você fique no vídeo, escute a palavra de Deus. Se você não for inscrito nesse canal, a primeira vez que você está ouvindo, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus, porque só a palavra de Deus, irmão, é quem nos sustenta, quem nos dá vigor, quem nos liberta, quem nos livra das falcatruas e das armadilhas do inimigo. Porque todo dia as pessoas estão querendo fazer alguma coisa contra a tua vida. E nessa palavra que eu vou pregar aqui, eu vou falar de um assunto que Paulo, o apóstolo Paulo, foi um grande missionário para ensinar as igrejas de Deus. E hoje ele deixou essa doutrina aqui, essas palavras para a gente ensinar, para a gente pregar para as pessoas. E tem muitas pessoas que não gostam de pregar essas palavras porque ninguém quer ouvir doutrina, santificação, libertação. As pessoas querem ouvir somente que Deus vai dar isso para ela, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai fazer isso. Mas a gente também tem que saber que Deus não abençoa o filho desobediente nem a filha desobediente. Aqueles que estão na desobediência, no pecado, Deus não vai fazer nada, irmão. Porque se eu ficar falando, se você está fazendo coisa errada, se você não está nas condições de receber a bênção de Deus, e eu fico falando que Deus vai te abençoar, e a bênção não acontece na tua vida, você depois vai murmurar, vai dizer, se não fala que Deus vai fazer isso para a gente, que Deus não faz. Mas por que Deus não faz? Porque você não está nas condições, nem eu estou nas condições, vamos supor, de receber a bênção de Deus. Então eu tenho que me preparar para ficar na posição de receber a bênção de Deus, que eu sirvo a Ele. Então eu tenho que falar a verdade para você, porque senão nem você se liberta, nem você é abençoado e vai ficar com a sua vida embaraçada e Deus não vai se agradar do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, porque eu não estou fazendo a vontade dele, não estou pregando aquilo que é para pregar para as pessoas, que é a salvação, em primeiro lugar, a libertação, tá entendendo? E a vida em Cristo Jesus, a vida santificada, a vida separada das coisas desse mundo. Por que foi que sempre os povos queriam matar Jesus? Como matou, né? Porque ele tinha que morrer por mim e por você. Porque ele pregava a verdade, ele pregava o evangelho da salvação. E ele mandou a gente pregar esse evangelho, continuar pregando esse evangelho. Ele não mandou ficar dizendo que Deus ia fazer isso, que Deus ia fazer aquilo. A palavra de Deus diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. E todas as outras coisas Deus vai acrescentando na minha vida e na tua vida. Quando a gente dá ouvido à palavra dele. Tá entendendo, irmão? Quando a gente dá ouvido à palavra de Deus e guarda o mandamento dele, as palavras dele no nosso coração, nós vamos receber de Deus a bênção e a vitória de Deus. Então eu não vou ficar aqui todo dia de manhã dizendo que Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer aquilo, e você está fazendo coisa que não agrada a Deus, eu estou fazendo coisa, ou a pessoa não está nas condições de receber a bênção de Deus, e eu vou ficar dizendo que Deus vai abençoar e Deus não abençoa. E depois ela vai dizer que eu sou um mentiroso, que eu sou isso, sou aquilo, porque eu não prego o que as pessoas somente querem ouvir, eu prego o que Deus manda eu falar para as pessoas na palavra dele, para que as pessoas venham a ser libertas. Em primeiro lugar, não é salvação e libertação. Se a palavra que eu estiver pregando aqui não libertar a tua vida, não te ajudar a sair das trevas desse mundo, então não adianta eu ficar fazendo vídeo aqui todo dia de manhã e falando bobagem para você, não. Eu tenho que falar o que Deus quer que eu fale. Mesmo que eu não tenha, as pessoas não queiram, às vezes, visualizar meus vídeos, ouvir a palavra, os meus vídeos, a palavra que eu estou pregando, mas eu vou continuar fazendo meus vídeos, vou continuar pregando a palavra de Deus, porque se 2 ou 3 ouvir se libertar, 30 ouvir, 40, não sei quantas pessoas ouvir, e essa palavra fizer efeito na vida dela, para mim está sendo maravilhoso. Agora não adianta milhares e milhares de pessoas abrir meu vídeo, escutar, tá entendendo? E não ser liberta, não ser curada, não ser livre de uma obra de bruxaria, de feitiçaria. Porque quando a gente fala que o inimigo da gente é o diabo, as pessoas não gostam de que fale no nome dele. Mas a gente tem que falar que é ele que está destruindo as igrejas, destruindo as famílias. Tá entendendo, irmão? Isso está acontecendo dentro dos ministérios, dentro das igrejas também, não é só povo do mundo não, é dentro das igrejas está essa maracutaia do diabo, o engano, a mentira dentro dos ministérios, ninguém se liberta, ninguém prega a palavra de Deus, ninguém anuncia o evangelho, é somente pregação de interesse próprio, tá entendendo? De benefício próprio das pessoas, de querer encher os bolsos de dinheiro, querer encher, se enricar, ter boa casa, ter bom carro para andar, luxar, tá entendendo, da palavra de Deus, mas não quer pregar a salvação, porque quem prega a salvação é perseguido, irmão.
Quem prega o Evangelho de Jesus Cristo, quem ensina a igreja, quem doutrina, é perseguido. Paulo foi perseguido, Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos. E hoje em dia, se a gente prega o Evangelho, a gente somos perseguidos também, mas eu não estou nem aí, porque Deus me chamou para pregar o Evangelho de salvação e de libertação. Não foi para ficar prometendo coisa para as pessoas que Deus não está mandando eu prometer. Está entendendo, irmão? Porque a gente tem aquilo que Deus quer que a gente tenha na hora certa e no tempo certo. Eu já fui convidado para ser obreiro de certo ministério aí que tinha que passar por uma escola de obreiro para fazer o que aquelas pessoas queriam que eu fizesse. Falar o que eles quisessem que eu falasse. Se eu fosse falar do Evangelho, eles não queriam, que eles diziam que não era para pregar doutrina lá no ministério, era para pregar libertação, é para pregar prosperidade, pregar, tá entendendo? Só as coisas que o povo quer ouvir, para agradar o povo, para o povo não ir embora da igreja. Então, para onde esse povo está indo? Para onde essas pessoas estão caminhando? Porque tudo isso vai ficar aqui, irmão. Todas essas coisas dessa vida vão ficar nessa terra aqui. Só o que vai continuar é o amor, tá entendendo? E a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a gente tem nele. O amor vai permanecer no céu, mas essas coisas materiais, tudo vai ficar aqui nessa vida. E todo dia as pessoas estão morrendo aí, cheio de dinheiro, cheio de patrimônio, cheio de riqueza, e fica aí para as famílias brigarem, um matar o outro, outro discutir com o outro por causa de patrimônio que fulano deixou, por causa de herança que fulano deixou. Então, isso não vale nada para Deus isso aí, entendeu? Aqui em 1 Timóteo, Paulo fala assim, ó, o apóstolo Paulo falando a Timóteo. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está aqui agradecendo a Timóteo, porque ele mandou Timóteo ir para Efésio para pregar e ensinar a igreja de Efésio essas palavras, dizendo, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésio, para advertires alguns que não ensina outra doutrina, tá? Que não ensine outra doutrina. Quer dizer, Paulo deixou Timóteo em Efésio e partiu para a Macedônia e disse, adverte esses homens lá que não ensinam outra doutrina dentro da igreja, não. A doutrina, irmão, é você ter o conhecimento da palavra de Deus e entender que você não pode fazer certas coisas que o mundo anda fazendo, que as pessoas andam fazendo. Você tem que se desviar, renunciar a muitas coisas que o mundo oferece, mas tem muita gente que está abraçando as coisas do mundo e esquecendo de se firmar nas coisas de Deus. Aí quer receber a bênção de Deus, quer receber a graça de Deus, não recebe, irmão. O inimigo às vezes até permite que ela consiga alguma coisa para prender ela naquilo ali, tá entendendo? E ela fica presa naquilo ali, porque a bênção de Deus, quando chega na tua vida, tá entendendo? Ela chega com justiça. Que nem Tiago fala lá, tá entendendo? Não estranhei as ardentes provas que há de vir sobre a tua vida, tá entendendo? Como se fosse um fogo que vai te consumir, que vai te destruir. Porque depois de tu ser provado, tu vai ser aprovado por Deus. E as bênçãos do Senhor vão te alcançar, que nem fala lá em Deuteronômio, tá entendendo? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, tá entendendo? E tiver o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, todas essas bênçãos te alcançarão, tá entendendo? As bênçãos de Deus alcançam. Aleluia, aqueles que são fiel a Deus, que andam nos caminhos de Deus e fazem a vontade de Deus. Aí as pessoas dizem, poxa, eu oro, você ora, você está pedindo a Deus, mas você está guardando os mandamentos de Deus? Você, meu irmão e minha irmã que conhece, que diz que é cristão, você está guardando a palavra de Deus, você está andando certinho na presença de Deus? Como está a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Jesus Cristo? Para você querer que Deus te abençoe. Aí vem aperto, vem dificuldade, vem empecilho, vem atrapalho no caminho, o diabo se levanta armando cilada para querer destruir a pessoa, tá entendendo? Tudo isso acontece porque às vezes a pessoa está fazendo coisa errada, está fazendo coisa que Deus não se agrada. E eu todo dia eu tenho que me disciplinar a mim mesmo para poder pregar a doutrina para os outros, ensinar a palavra de Deus para os outros. Eu tenho que me disciplinar eu mesmo, disciplinar a minha vida. Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está a minha vida com o Senhor? Falha, erro, irmão, todo mundo falha, todo mundo erra, porque ninguém é perfeito nessa terra aqui. A palavra de Deus diz que se eu disser que eu não peco, eu sou mentiroso, e a palavra de Deus não está na minha vida. Então a gente peca, a gente erra por falar, por olhar, por pensar, mas todo dia a gente pede perdão para Deus e Deus nos perdoa.
porque ele sabe que a gente não tem interesse de viver pecando, de viver errando. Aí tem gente que diz assim, poxa, você não prega a palavra de Deus e ninguém visualiza teus vídeos, pouca visualização. Eu digo, irmão, não importa, a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O pouco que escutar essa palavra e se libertar e se curar e sair desse mundo, tiver salvação, se esse trabalho que está sendo feito gerar salvação na vida do povo, para mim está de bom tamanho. Não importa quantas pessoas vão escutar o vídeo que eu vou botar no YouTube. O que importa é que as pessoas que escutem permaneçam escutando todo dia, se alimentando da palavra de Deus, seja liberto, seja curado e o inimigo não venha destruir uma família, tá entendendo? Porque a palavra de Deus está entrando no coração daquela família ali, daquele povo que escuta a palavra de Deus. Porque se você guardar a palavra de Deus, o mandamento de Deus, as bênçãos de Deus vão alcançar você aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, aonde você estiver. Aí diz assim, ó. Aí diz assim, nem se dei a fábulas ou genealogias intermediáveis, que mais produzem que questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim a força, glória a Deus agora, que consiste na fé, a força, nesse momento, a glória, a graça de Deus consiste na fé, de uma sã doutrina, de uma palavra boa, uma palavra fiel, está entendendo, que vai dar vitória para aquela pessoa, que vai fazer ela se santificar, que não vai fazer ela pecar com as mãos dela, que não vai fazer ela pecar com os pensamentos dela, que não vai fazer ela cumprir os desejos da carne, as paixões. Quando vê um desejo maligno na carne da pessoa, ela vai conter-se desse desejo, não vai realizar esse desejo da carne, tá entendendo, que a carne quer que ela faça. Então, a sã doutrina é você se desviar, se renunciar às paixões. Paulo falou assim, irmão, fazei morrer a vossa natureza humana, para que a natureza divina se manifeste em você. Para a natureza divina se manifestar na minha vida, eu tenho que rejeitar as paixões do mundo, as paixões da carne, os desejos da carne. Porque a carne, ela leva o homem para o buraco, mas o Espírito leva você para o céu, para a presença de Deus. Aí diz assim, ó, glória a Deus. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, tá entendendo? O fim da caridade, o fim do mandamento, da lei, tá entendendo? É a caridade, é você ter um coração puro, um coração bom para ajudar outra pessoa, para abençoar outras pessoas, tá entendendo? E fazer como Jesus fez, tá nessa terra aqui para toda vez que alguém chegar perto de você, você ter uma palavra de ânimo, uma palavra de fé para o coração daquela pessoa, ore por ela, se você tem condições de bens material e puder ajudar ela, você ajuda, se você não puder, você ora a Deus para que Deus prepare condições para aquela pessoa ter um comer para comer na sua mesa, ter uma água para beber. Então, irmão, é o evangelho, irmão, é a palavra de Deus, a gente não pode fugir desse negócio, porque no momento que eu quiser fugir disso, eu vou perder também a graça de Deus na minha vida, o Espírito Santo, e o inimigo sabe que se eu não falar a verdade, se eu não pregar a verdade, Deus não vai me usar, Deus não vai ser comigo, eu vou estar mentindo, enganando os outros, e eu não quero ser enganador. Por isso que muitas vezes é melhor você nem querer certas posições em certo lugar que oferece para você, porque você vai morrer naquela posição que te deram ali, porque você vai ser impedido de fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer a vontade do homem. E quando você começa a fazer a vontade do homem, você perde a direção de Deus, perde a presença de Deus na sua vida. E eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus que todo dia que eu oro, eu sinto a presença do Espírito Santo na minha vida. Deus me enche da graça dele, me fortalece, me renova, porque eu nunca vou deixar me levar por fábula, por genealogia mentirosa, enganosa. Tá entendendo, irmão? Então prega a verdade, seja verdadeiro na presença de Deus, que Deus tem muito para fazer na tua vida. Essa palavra pode ser que muitas pessoas não queiram escutar, mas é a verdade, que vai te libertar, que vai te dar saúde e vai te dar vida. Tá entendendo? E toda armadilha que o diabo estiver preparando para querer destruir o que é teu, a tua casa, a tua família, tua empresa, o Senhor Jesus vai derrubar por terra. Porque existe muitos religiosos por aí, meu, fazendo bruxaria, fazendo feitiçaria, fazendo obra de macumba, fazendo tudo quanto não presta, para querer destruir, para querer perseguir aqueles que estão na presença de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus nessa terra.
A gente sabe que tem muitos homens, muitas mulheres de Deus que dão a vida pelo Evangelho, que se empenham em fazer a vontade de Deus, que se empenham em sofrer pela igreja, pelas almas, tá entendendo? Eles se empenham. A gente sabe que tem isso, mas também tem muitos enganadores, muitos mentirosos, tá entendendo? Que só quer somente ostentar, luxar, tá entendendo? Não adianta eu sair por aqui com terno, uma Bíblia debaixo do braço, dizendo que sou crente e tá mentindo e enganando os outros. Fazendo coisa que Deus não se agrada, tá entendendo? Então a gente tem que ser verdadeiro, justo na presença de Deus, se justificar no nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Talvez isso não é o que você queria escutar, mas Deus falou com você e Deus está falando com você. Santifique sua vida, guarde meus mandamentos, se separe, saia do meio das coisas desonestas, das coisas que não prestam, porque isso aí não vai levar você para um dia ver Jesus como ele é, não, vai levar você para a morte. Então você tem que fugir dessas coisas e se alimentar da palavra de Deus, do Evangelho. Porque se eu for ficar lendo aqui e pregando, eu vou pregar 1 hora aqui nesse vídeo, tá entendendo? 1 hora é pouco para doutrinar e ensinar aquilo que Deus quer que a gente ensine. Mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou ter essa oportunidade de falar para você tudo que Deus quer que eu fale num vídeo, tá entendendo? E você vai escutar, vai ser alimentado, vai ser liberto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua casa e abençoe tua família. Nessa manhã eu quero orar por você, para Deus confirmar a bênção e a vitória no teu lar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão, dessa irmã, toma a vida dessa mulher, meu Pai, que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Palavra, meu Deus, que muitas pessoas não querem escutar, meu Pai. Não querem saber, meu Deus, de se santificar, não querem saber de fugir da aparência do mal, mas é o que o Senhor, meu Deus, bota no nosso coração para falar e nós temos que falar. Então que o Senhor abençoe ela, abençoe a casa dela, a família dela, abençoe, meu Deus, os filhos dela, abençoe a empresa dela, Pai, abençoe o comércio. Dê vitória a essa mulher, Pai, dê vitória a esse homem, livramento, Pai, das obras de bruxaria, de feitiçaria, de mentira, de inveja, Pai. Livra ela dos homens perversos, Pai, dos homens assassinos, sanguinários, dos acidentes de carro, dos atropelamentos. Guarda, cobre com teu sangue, Pai, essa família. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.